estou celebrando essa Santa Missa pela alma de Olavo de Carvalho, 7º dia, segundo o pedido de alguns da comunidade. Queridos irmãos, São João Bosco conta alguns sonhos que ele teve, e os sonhos de São João Bosco são muito conhecidos, e eram espécies de profecias. E numa deles ele conta de uma grande batalha no mar, em que a barca, que era a igreja, enfrentava muitos inimigos que penetravam na barca, que matavam pessoas, matavam o Papa, até que vinha um outro Papa e conduzia essa barca a duas colunas que se levantavam no mar, uma coluna do Santíssimo Sacramento e outra coluna de Nossa Senhora. O fato é que vinham muitos barquinhos e combatiam contra essa barca grande que São João Bosco diz que é a igreja. Realmente, nós vivemos grandes batalhas. Esta barca de que fala o Evangelho, a barca de Pedro, é a barca onde entra Jesus com seus apóstolos, depois de despedir a multidão. Jesus proporciona aos apóstolos um momento de grande provação e de modo muito próximo a ele, exatamente como dizem os Santos Padres, para que eles fossem realmente provados, não só naquele momento da tempestade, mas também para a própria vida. Em linguagem bíblica e culturalmente, na época, o mar sempre foi símbolo da maldade, do tenebroso, do mal, o dragão que vem do mar, né? Do perigo, sobretudo do mal, né? E a barca de Pedro vai nesse mar. E essa barca de Pedro simboliza duas coisas. E aqui me baseio muito nos Santos Padres, sobretudo São João Crisóstomo, que faz o comentário do Evangelho de São Mateus. Depois Santo Agostinho também desenvolve bem esse tema. Esse mar simboliza o mundo, com todas as suas maldades, com todas as suas articulações e armadilhas. E essa barca simboliza, em primeiro lugar, a pessoa, cada um de nós. E depois, no sentido mais amplo, a igreja. Vejamos então com relação à pessoa. Nós, como cristãos, como fomos batizados, pelo batismo foi apagado em nós o pecado original, mas ficou em nós aquilo que nós chamamos de concupiscência, um desregramento, uma desordem, uma inclinação para o mal, por causa do pecado original, como consequência do pecado original. E isso é importante ficar bem claro, porque isso foi esquecido, sobretudo pelo liberalismo, que considera todo homem bom em si, todo homem é bom, a sociedade que o corrompe. E se esquece de que o homem é manchado pelo pecado original e depois por esse desregramento, essa desordem que há em nós. E nós temos inimigos, ondas que invadem nossa frágil embarcação, que são, em primeiro lugar, o mundo, com todas as suas máximas, que são totalmente opostas às máximas do Evangelho. O mundo que nos impõe suas ideias, nos coloca como fim do homem o possuir bens materiais, o prazer, as honras, e o mundo nos engana dessa forma, querendo nos convencer de que nós somos deuses e de que nós nos bastamos a nós mesmos. E essa sede de poder, de prazer que impõe o mundo, nos leva a uma verdadeira escravidão. E daí vem toda a perseguição que há a nós como seres humanos. Uns dominando os outros, impondo suas ideias aos outros
e muitas vezes se aproveitando dessas fraquezas humanas para dominar-nos. São as ondas que vêm invadindo a nossa própria embarcação. O outro inimigo é o próprio demônio. O demônio, que é um espírito de trevas, um anjo, muitas vezes aparece como um anjo de luz e nos tenta, aproveitando-se dessas nossas fraquezas, para nos levar ao pecado. No fundo, a luta que há entre nós, em nós, é esta luta do demônio que quer nos levar para o inferno. E a única coisa que nós temos que temer neste mundo é a perda da nossa alma. E esse sentido de salvação da alma está cada vez mais esquecido. E isso é muito ruim, porque o fim principal para que nós existimos é a nossa comunhão com Deus e, como consequência, a salvação da nossa alma. E é tão importante a nossa alma que o demônio, ele não dá tréguas. Ele, como dizia São João Crisóstomo, ele trabalha mais pela nossa perdição do que nós trabalhamos pela nossa salvação, por mais que nós façamos. Por causa de uma alma, ele faz muitas peripécias, enganos, exatamente para nos condenar. E ele dá mais importância à nossa alma do que muitas vezes nós mesmos damos. E por causa da nossa alma foi necessário que um Deus se fizesse homem e morresse numa cruz, derramando o seu sangue até a última gota. E se apenas um homem tivesse pecado no mundo, o Filho de Deus se faria homem exatamente para morrer por aquele homem. Tal é o valor que tem a nossa alma. E o demônio sabe disso. Nós não sabemos dar o devido valor. E a grande luta que há na história humana é exatamente pela posse da alma por parte do demônio. Todas essas articulações, ideologias, todas essas falsas filosofias, falsas teologias, tudo isso é articulação do diabo exatamente para condenar as almas. Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa salvação. O grande problema está aí. Mesmo as perseguições que nós sofremos e que a igreja sofre, isso não vai nos causar nenhum mal se nós não perdermos a nossa alma. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, não sabemos sobre o nosso futuro, ou sobre o futuro da humanidade e da igreja, sobretudo devido às grandes articulações do momento, mas não importa. Existe uma espécie de terrorismo psicológico que se instala, inclusive dentro da igreja, com relação ao nosso futuro. Realmente não sabemos, mas uma coisa é certa: o mais importante é salvar a alma. Não importa se nós vamos para um paredão e somos fuzilados, não importa. Não importa se vamos para um hospital e temos que lá morrer lá à píngua, ou sermos jogados às feras. O que importa é a salvação da nossa alma. Porque nós lutamos pela família? Por causa da salvação das almas. Porque nós lutamos na igreja hoje com tantas dificuldades? Por causa da salvação das almas. Então, o mais importante, a única coisa importante é esta. E isso se perdeu. Esse sentido de salvação, se perdeu. Então a gente vê muitas pastorais, muitos programas pastorais, programas de igreja, ações e tudo mais. Mas em tudo isto, já dizia João Paulo II no início do terceiro milênio, a sua exortação Novo Milênio Neum, todas essas ações, tudo isto na igreja, só tem um objetivo:
que é a santidade, e assim a salvação da alma. E a grande batalha do demônio e daqueles que estão às suas ordens no mundo, e há muitos, é exatamente para perder as almas. E isso, infelizmente, sobretudo nesse tempo de pandemia, a gente viu muita gente aterrorizada, apavorada, até muitas autoridades da igreja. Foi um grande golpe do diabo, pior do que a doença do corpo, que foi um golpe maligno. O grande golpe do diabo é fazer as pessoas perderem o sentido de eternidade. E o grande medo é medo de algo que vai acontecer com todo mundo, que é a morte. O grande medo é mais do ponto de vista físico do que espiritual. Não quer dizer que não tenhamos que cuidar do físico, é claro. Nós somos corpo e alma e temos obrigação, quinto mandamento, nos obriga a isso, a cuidarmos da nossa saúde, de evitarmos todos os meios para conservarmos o bem que Deus nos deu. Somos administradores deste corpo mortal e não podemos, por negligência, por descuido, nos sujeitar a maus tratos em si. Mas tudo isso está a serviço de algo muito maior, que é a salvação da alma. E na realidade é o objetivo para o qual nós existimos. O catecismo diz isso lá. Para que fim foi criado o homem? Para conhecer, amar, servir a Deus nesse mundo e depois ser feliz para sempre no céu. E o grande engano do demônio é exatamente nos fazer esquecer disto, para que nós cuidemos só das coisas da terra. Evidentemente, não devemos ser nefelibatas, habitantes das nuvens, os pés no chão, vivendo no chão, mas o pensamento na eternidade. Então esse grande inimigo, o demônio, nos apronta de diversas formas, e quando não nos atinge, nos levando ao pecado, que é um ato da vontade, ele nos atinge nos maltratando e se vingando de nós de alguma forma. O outro inimigo e a outra onda que invade a nossa frágil embarcação é a nossa própria carne, como eu disse no início desta homilia, que é nosso corpo e a nossa alma, né? Esse desregramento que há em nós. São Paulo expressa isto, né? Dizendo: faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Quem me livrará deste corpo mortal? Evidentemente o corpo, ele deve ser amado, cuidado, porque o ser humano é corpo e alma. Nós não somos maniqueístas achando que o corpo é mau, mas ele está sujeito à alma, que deve estar sujeita a Deus. Durante a nossa vida nós temos, pois, por causa desses três inimigos, nós temos as ondas que invadem a nossa frágil embarcação. E temos que lutar contra isso, né? Sobretudo pelas nossas fragilidades, são ondas terríveis. E lutamos com as armas da oração, sobretudo a grande devoção à Nossa Senhora, que é essa grande coluna que se levanta, como dizia São João Bosco do Mar, e também a Eucaristia, Jesus Eucarístico, né? A Santa Missa e a comunhão eucarística, né? São os dois grandes meios, duas colunas, né? Às quais devemos estar unidos, né? Nas quais nós devemos nos agarrar, para que assim possamos, diante deste mar bravio, que é comum, sofrimento é normal na vida humana. O sofrimento é fruto da nossa condição de criaturas, somos limitados, porque somos limitados, nós sofremos. Isso é normal. O sofrimento também é fruto dos nossos pecados, consequências dos nossos pecados, e consequências também dos pecados dos outros. Sofremos.
Mas Deus faz do mal, tira do mal o bem, e permite muitas vezes os sofrimentos, seja para nos provar, seja para nos amadurecer, nos levar a uma união maior com Ele. O fato é que Deus nunca permite um sofrimento